O primeiro arquétipo que eu utilizei em toda a minha vida foi o da borboleta. E eu não tinha nenhum conhecimento sobre o assunto, eu estava começando a ouvir falar sobre arquétipos. E aí eu ouvi dizer que a borboleta era o arquétipo da transformação. E era tudo que eu precisava na minha vida, gente, era tudo que eu queria, transformação. E aí um dia eu estava em uma loja comprando algumas coisas e aí eu vi essa borboleta aqui. E eu vou dizer para vocês o que essa borboletinha fez de transformação na minha vida. Quando eu resolvi ativar o arquétipo da borboleta, eu estava num momento muito complicado da minha vida. Eu estava me sentindo muito triste, sozinha. Eu não via sentido nas coisas, como se todo o esforço que eu tivesse feito a minha vida inteira eu tivesse colocado em cima de um ralo, porque as coisas não agregavam valor, aquilo não me dava retorno. A única coisa que eu via sentido na minha vida e valor eram os meus filhos e mais nada. Eu estava muito cansada e eu precisava mesmo de uma transformação. Só que, como tudo na vida, tem que começar de dentro para fora. E é aí que eu vejo o valor do arquétipo da borboleta. E toda essa bagunça na minha vida já estava afetando a minha saúde. Eu não estava bem, eu estava com muitos problemas e eu fazia um monte de exames e nada acusava. Tava tudo ok, tava tudo certo, meu organismo estava funcionando bem, só que eu me sentia muito doente. E aí eu não estava conseguindo comer porque afetava demais o meu sistema gástrico. E aí foi onde o gastro me passou um remédio para ansiedade. Ele falou assim: olha, todo esse problema que você tem é emocional. Você precisa começar a tratar com medicamento, porque senão isso vai evoluindo e realmente vai acabar machucando o seu corpo. E aí eu pensei comigo, meu Deus, mas sou eu que estou me maltratando nesse nível? O que eu estou fazendo comigo a ponto de me deixar doente? E não é o que está fora que está me maltratando, mas sim sou eu, são os meus próprios sentimentos. Aí foi que eu entendi que eu precisava de ajuda e comecei a buscar um pouco mais sobre o autoconhecimento. E foi nessa época que eu entendi um pouco mais sobre os arquétipos e comecei a fazer alguns tratamentos holísticos também para me ajudar. E foi justamente aí nessa época que eu comprei essa borboletinha. E aí um dia me falaram sobre a constelação familiar. E aí eu resolvi fazer porque eu senti que tinha alguma coisa que eu precisava resolver dentro do contexto da minha família. E aí intuitivamente, à noite eu peguei, um dia antes da constelação, eu peguei essa borboleta aqui, peguei uma foto minha de criança, coloquei na cabeceira da minha cama e coloquei essa borboleta em frente à minha foto e deixei só a cabecinha assim da criança para fora. E aí a borboleta cobrindo todo o corpo, como se a criança fosse voar. E aí, no dia da constelação, eu entendi o porquê que a minha intuição me levou a fazer esse movimento, a colocar a borboleta diante da minha criança, porque eu precisava curá-la. E dentro dessa constelação que eu fiz, foram detectados os problemas que eu tive de infância, algumas questões com a minha mãe, minha avó materna. E aí eu comecei a encaixar muita coisa dentro da minha cabeça depois daquela constelação. Foi realmente um divisor de águas na minha vida. E aí naquela noite, pós-constelação, eu sonhei que 2 borboletas vinham me entregar um corpete feminino muito bonito. E eu via como se fosse uma tatuagem na minha pele, exatamente dessas 2 borboletas que me entregavam um corpete feminino preto muito bonito, assim, uma coisa muito sensual, uma peça feminina muito linda mesmo. E aí depois eu entendi que aquelas 2 borboletas
eram como a representação da minha mãe, da minha avó, me entregando uma peça de uma mulher adulta, porque eu agia como uma criança ferida e eu tinha um feminino muito ferido. E aquela peça de uma mulher adulta tatuada na minha pele era como se fosse uma mensagem, né, me dizendo: olha, você tá pronta, você é uma mulher adulta, você é uma mulher completa, pode seguir em frente, porque nós somos as suas ancestrais, nós levamos a você toda a sabedoria que você precisava para seguir em frente, então agora é só você voar, porque você tá pronta. E essa transformação foi tão significativa na minha vida que eu passei a estudar não só para o meu próprio autoconhecimento, mas para ajudar outras pessoas também. E foi aí que eu me tornei uma terapeuta. E a constelação sempre foi e sempre será a minha grande paixão. Porque, em primeiro lugar, na nossa vida, a gente precisa curar a nossa história, curar a nossa origem. Quando você compreende o seu valor dentro da sua história, toda a sua vida passa a ter um significado completamente diferente. Hoje, para mim, essa borboletinha aqui, ela não tem só o significado de transformação, mas também de liberdade. Porque a liberdade está na capacidade que nós temos de ser quem somos. A capacidade que nós temos de assumirmos as nossas próprias asas. Muitas vezes nós damos o poder para o outro, de direcionar o nosso voo, de dizer o quanto nós podemos subir ou descer, e a gente não pode dar esse poder para o outro. Nós temos as nossas próprias asas, as nossas próprias cores, a maneira de sentir, de ver e de agir na vida. Quanto mais você entra em contato com a beleza de ser quem você é, mais você tem liberdade para seguir aquilo que a sua alma tem como plano. E o arquétipo da borboleta pode te ajudar demais nesse sentido, e também a constelação familiar. Como terapeuta hoje, eu posso dizer que a constelação é um agente de transformação na vida de milhares de pessoas e vai poder te ajudar com certeza também.